E eu falo que foi uma resposta de Deus, as minhas orações, a uma busca que eu já vinha tendo há muito tempo, porque eu sabia que eu precisava mudar em alguma coisa, muitas coisas dentro de mim, baixa autoestima, medo, vergonha. Eu tinha um problema muito grande com relação a opiniões negativas, coisas que as pessoas falavam que eu precisava melhorar e eu não aceitava, e isso mexia, me machucava muito, porque eu não aceitava errar. Então, eu tinha que estar sempre certa e só trabalhar para receber elogios e não críticas. As críticas, elas mexiam muito comigo. E eu sabia que eu tinha um problema com relação a pai e mãe, porque apesar da gente ouvir na palavra de Deus e saber que a gente tem que deixar pai e mãe se unir ao nosso esposo, mas eu estava muito presa aos meus pais. Eu sabia que isso era um problema para mim, mas eu não sabia como resolver isso e de que forma eu poderia resolver isso, quem poderia me ajudar a resolver isso. Eu cheguei a pensar em procurar psicólogo, fazer terapia, mas sempre orando a Deus e pedindo a Deus uma direção daquilo que eu precisava fazer e como eu poderia mudar aquilo que eu precisava mudar em mim. Então, a Wendy chegou nesse momento na minha vida de que eu estava buscando, eu procurava uma mentoria aqui, outra ali, mas eu falava assim, ainda não é isso. E eu queria uma pessoa que tivesse um trabalho fundamentado na palavra de Deus. E quando eu percebi que a Wendy tinha esse trabalho fundamentado na palavra de Deus, eu recebi uma confirmação que realmente era o Wendy. E um ano a peça que eu tive até com a Wendy, quando ela falou para mim que o relacionamento com a minha mãe era cheio de culpa, isso mexeu tanto comigo, porque assim, foi como se fosse um choque, né? Eu fiquei até quase um mês assim, me sentindo mal e, e aquilo mexeu comigo. Eu sabia assim, ó, tem um problema aí, eu vou ter que mexer nesse problema, vou ter que olhar para isso, né? No lugar, eu achei que o meu problema era com a vida profissional, porque eu busquei muito, eu trabalhava como produtora atrás das câmeras e eu queria ir para frente das câmeras, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. O meu medo era tão grande que quando eu tive uma oportunidade, eu não consegui decorar a passagem, que é o momento que o repórter aparece. Minha vontade era entregar o microfone na frente, na mão do cinegrafista e sair correndo de tão desesperada, e tremia, e suava, e tinha muito medo. Então, aos poucos, eu fui vencendo esse medo, mas eu cheguei até um certo patamar que eu não conseguia mais evoluir. E eu sabia que tinha um problema que eu precisava trabalhar. Então, foi justamente eu procurando a Wendy por conta da minha vida profissional. Eu estava olhando uma coisa tão pequena, mas que eu precisava olhar para o meu casamento, eu precisava olhar para o meu filho, para a minha vida com Deus, e coisas maiores até. Eu estava preocupada com o meu trabalho, mas Deus estava mostrando que Ele tem coisas muito maiores para fazer na minha vida. Então, é uma coisa assim que não tem preço. A gente sair de um lugar que a nossa visão está pequenininha e ir para um lugar que a nossa visão está extraordinária, daquilo que Deus quer fazer. E uma coisa assim que marcou muito, que a Wendy sempre falou: primeiro a gente tem que imaginar a vida que a gente quer, e depois a gente tem que saber qual é a profissão, qual é o trabalho que cabe nessa vida, né? A gente não tem que pensar, o meu trabalho, eu tenho que crescer no meu trabalho. Não, qual é a vida que eu quero? E uma coisa assim, uma ficha grande que caiu, que a vida que eu quero ter, esse trabalho que eu tenho hoje não proporciona. Então, Deus, ele já está me dando direções e abrindo meus olhos naquilo que ele quer que eu faça, aquilo, como a Wendy falou, né? Primeiro a gente tem que encontrar a nossa identidade, para depois o nosso propósito ele nos encontra. Então é isso, a gente descobrir a nossa identidade. Eu acabei descobrindo que eu não dependo de receber elogios, né? Quando as pessoas me criticam, isso não vai mais me afetar. E aqueles vícios emocionais de raiva, de sempre culpar os outros e não me responsabilizar, isso também mudou. Eu passar a me responsabilizar pelos meus atos. A minha vida está hoje onde está porque a responsabilidade é minha e vai chegar onde eu quero chegar, mas a responsabilidade é minha. Então, isso tudo mudou. Foi uma janela muito grande e a Wendy, com certeza, assim, foi uma resposta de Deus, é bênção de Deus na minha vida. E meu marido também percebeu toda essa diferença e muitas coisas assim eu já consigo perceber nele, ele já me ouve e tal. E a Wendy assim, é o nome que é muito comentado aqui no dia a dia na nossa casa.